Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o nosso Entre Linhas, o programa aqui da Prudente News, que traz as principais informações para Presidente Prudente e toda a região. Eu sou Eudes Figueiredo, apresentador aqui do programa, e comentando os assuntos comigo, Adolfo Padilha e Divaldo Cerezini, nessa meia hora que vamos passar juntinhos. Muito bem, a gente vai dar um bom dia para eles, então. Bom dia, Adolfo Padilha, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Eudes, tudo bem? Bom dia, Divaldo. Vamos aí tocar o programa, né? É importante Divaldo, falar bom dia. de coisas boas. Bom dia, Eudes. Bom dia, Padilha. Bom dia aos nossos ouvintes da rádio e também aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Vamos que vamos. Bom, para quem está nos acompanhando pela primeira vez, ontem foi o nosso primeiro programa aqui na Prudente News. Nós temos 4 assuntos, cada debatedor tem 2 minutos para discutir e colocar a sua opinião sobre cada assunto. E a gente começa sobre um assunto que colocamos ontem na pauta e hoje ele volta porque teve uma resolução. Por 7-3, a Câmara de Presidente Prudente arquivou o pedido de cassação do mandato da vereadora Miriam Brandão, do Patriota. A justificativa apresentada pelo munícipe Eudes Elias da Silva apontava que a parlamentar possivelmente teria furado a fila de imunização contra o coronavírus. Silva alega que a vereadora teria ocasionado quebra de decoro. E a votação foi para a Câmara Municipal e acabou com o voto por 7-3 a favor da vereadora que não foi cassada. Muito bem, vamos lá então para o comentário de Divaldo Cerezini. Pois é, Eudes, ouvintes, eu tenho esse episódio como um dos mais lamentáveis da Câmara Municipal. Não só pela forma como aconteceu, mas também pelo conteúdo dele, né? Nós tínhamos uma denúncia bastante evidente, tinha um parecer do jurídico da Câmara dizendo que estava tudo correto com a forma da denúncia e encaminhando isso para o plenário analisar. Nós acabamos de ter um processo eleitoral no qual houve uma renovação de nomes muito interessante da Câmara Municipal. Mas, como a gente sempre diz, né, não adianta renovar nome, nós precisamos renovar as atitudes de quem está lá. Foram 7-3. Foi aberta a palavra, após a leitura tanto da denúncia quanto do parecer do jurídico, foi aberta a palavra aos vereadores. E aí vem algo muito interessante, viu, Eudes, Padilha e ouvintes. O parlamento é um local de discussão de ideias, discussão e construção das soluções. Aberta a palavra, nenhum dos vereadores se dispôs a se manifestar. Aberta a votação, o primeiro que votou disse de maneira bastante efusiva: não, não e não. Esse não e todos os outros nãos que vieram na sequência, na minha opinião, não é um não à denúncia do Eudes. É um não em qualquer tipo de investigação de supostas irregularidades. Ele é um não às explicações que são devidas ao cidadão. O patrão é o cidadão que deve exigir a explicação. Não é ele que tem que dar a satisfação para os políticos, né? E nós não vimos ontem a Câmara Municipal disposta a investigar, cumprir o seu papel de investigar supostas irregularidades, principalmente de dar satisfações aos cidadãos prudentinos. Isso é lamentável. Não investigar e, principalmente, não justificar as suas posições, o seu ponto de vista. Muito bem, vamos lá, Adolfo Padilha. O que você achou aí da votação? Ontem eu já tinha feito um contraponto para o Divaldo, do ponto de vista do Divaldo aqui, dizendo que eu não era a favor da cassação e não sou a favor da cassação. Mas me chama a atenção essa observação que o Divaldo fala, e eu também concordo plenamente, que é exatamente isso, né? O não, não e não é um tapa na cara, né? O vereador, aquele que nos representa, ele deve sim justificar, até quando a gente acha que ele está errado, para, de alguma forma, tentar fazer a gente mudar de ideia. Nesse caso, apesar de ser a favor da não cassação, porque essa falta de decoro também na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados, na Assembleia,
ela é falta de decoro, mas no nome. Na verdade, o conceito dela para os parlamentares que fazem parte é o seguinte: desagradou a maioria, não é uma pessoa bem vista, encaixa na falta de decoro. Porque tem muitas coisas mais absurdas que acontecem que sim, seria falta de decoro. Mas eu acho que falta ainda mais para a população esse tipo de cobrança, como foi feita essa observação, mas para os nossos políticos você vê como está cômodo, né, Edivaldo? Eles já sabem, sabe como o peão já sabe quando berra para o touro ir para a manga, melhor para o curral, para a pessoa entender mais, melhor? É a mesma coisa, então sabe com quem está lidando. Então, é procedimento, pô, mas muda, justifica o porquê não. Né? Eu acho que ficaria até melhor. Né? Aproveita até para os vereadores, os novos que entraram aí, eles não ficarem com esse vício, né? Não ficarem com esse vício de quem já é 3, 4 vezes vereador. Não, a população precisa de uma justificativa. Mesmo sou contra a maioria, dê a sua justificativa. No mínimo, é sinal de respeito, né, no meu ponto de vista. Só para completar, né, esse assunto, como o Padilha disse, existe a necessidade, a obrigatoriedade do parlamentar se justificar, por mais certo que ele esteja. E o que foi negado ontem não é a investigação e a justificativa da decisão. Ontem não estava se discutindo a cassação, o mérito da cassação da vereadora, estava se discutindo abrir um procedimento para investigar se estava certo ou errado. E esse processo foi arquivado sem nenhuma explicação por parte de ninguém, nem da vereadora, que sequer estava presente à sessão para se defender, e nem por parte de nenhum dos outros vereadores. Isso é lamentável. Bom, ontem, durante a sessão ordinária, os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto de lei que obriga a Prefeitura de Presidente Prudente a divulgar a lista de todas as pessoas vacinadas contra o coronavírus. Os nomes ficarão disponíveis para consulta pública. Divaldo, e aí, o que você achou disso? Eu acho esse projeto muito bacana. É um projeto de autoria do vereador William Leite e também do Wellington Bozzo. E é uma medida de transparência necessária, dizer quem foi vacinado, quando foi vacinado e o porquê foi vacinado. É importante a gente deixar claro também que existem os grupos prioritários, existe o calendário de vacinação, porém, é sabido também que o aproveitamento de doses ele pode exigir que, em algum momento, alguma pessoa que está fora daquela sequência de prioridades ela venha a ser vacinada. E é importante constar essa justificativa também lá no portal. Isso tudo, ouvintes, evita muita confusão. Você explica as coisas, dá satisfação e evita depois o converseiro. Adolfo Padilha. Olha, eu acho que aí sim. Tomara que a gente não veja a falta, não de decoro, mas a falta de vergonha na cara. Né? Porque se for 10% do que a gente está ouvindo de conversa, nossa senhora, vai ser uma coisa muito ruim. Mas acredito que a atitude da Câmara está certa. Creio que o prefeito Ed Thomas também irá aprovar a lei. E mais do que justo, deixar claro para a comunidade, mesmo porque se o que a gente está ouvindo é mentira, for mentira, esclarece tudo e fica tudo preto no branco. O que não pode ficar é essa nuvem de dúvidas de quem foi beneficiado ou não, sem merecer estar lá e furando a fila, né? Muito bem, olha, ontem, segunda-feira, ocorreu a discussão sobre a compra de vacina por municípios da região, que foi novamente retomada, agora com a participação de representantes dos laboratórios durante esta reunião que aconteceu no Centro Cultural Matarazzo. O encontro contou com representantes dos consórcios Intermunicipal do Oeste Paulista, o CIOP, o Consórcio Público UMES e o Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema. Divaldo, você acha importante que os municípios se manifestem para a compra de vacinas? A vacinação, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, na maior parte do mundo, ela anda a passos muito tímidos. Aqui nós vacinamos uma pequena fração da população com a pequena dose e uma fração ainda menor com a segunda dose. Eu sempre fui favorável ao processo de vacinação, porque eu acredito que só assim a gente vai conseguir retomar as atividades econômicas e cada um vai poder trabalhar e viver em paz, principalmente. E eu sou favorável, sim, não só à aquisição por parte dos municípios, mas também por parte de particulares. Isso diminui o custo que o governo tem com o processo de vacinação e, principalmente, aumenta a velocidade de vacinação. Nós tivemos diversas empresas, diversas associações dispostas a fazer a aquisição da vacina
e, inclusive, doando uma parte para o governo para que a gente consiga acelerar esse processo de vacinação, né? Essas empresas doariam para seus funcionários e uma outra parte para o governo. E, infelizmente, nós gastamos muito tempo discutindo isso daí também. Nós temos gastado muito tempo discutindo as soluções para a pandemia e ainda muito pouco. Então, sou sim favorável aos municípios participarem da aceleração do processo de vacinação, assim como também sou favorável à iniciativa privada a contribuir para acelerar esse processo também, desde que, é evidente, essas aquisições não concorram com as aquisições governamentais. Muito bem, vamos lá, Adolfo Padilha, o que você achou da reunião aí entre os consórcios e também os farmacêuticos, né? Os laboratórios? Eu penso exatamente que a prefeitura tem que ter essa autonomia. Aliás, se desde o começo da pandemia não tivesse tido aquela atitude, decisão desastrosa do STF sobre tirar do governo federal as autonomias, eu acho que nós estaríamos numa situação melhor. Depois que tirou, eu acho que faltou colocar ali que cada prefeito deveria cuidar da sua cidade, não o governador cuidar de cidades que ele nem conhece, muito menos a realidade. Então, mais do que nunca é justo agora a prefeitura ter essa autonomia, e os prefeitos estão se juntando em consórcio. O cara que teve aqui ontem da empresa é da Sputnik, ele é dessa vacina russa, que já está aprovada. Para ela ter a aprovação dela na Anvisa, eu participei, eu fui assistir essa reunião. Ela precisa primeiro ter uma solicitação de compra efetiva. Quando ela for confirmada essa compra, passa pela Anvisa para fazer os protocolos que, dentro de um conceito deles lá, já é uma aprovação que meio automática, porque já é uma vacina que já está aprovada em outros países. E tem mais uma vacina também que eles representam. Eu senti firmeza ontem, eu acho que vai acontecer essa negociação. Se eu não me engano, o volume para esses consórcios todos chegou a quase 4 milhões de vacina, né? É muita vacina. E ontem, o representante da empresa ele foi muito claro, viu? Ele falou, vocês estão perdendo tempo, seja comigo, seja com outra, a decisão tem que ser rápida, porque senão vocês vão ficar sem vacina. O mundo inteiro está buscando a vacina, a produção ainda não é compatível com a solicitação de pedidos, e tipo assim, né? Quem sair na frente bebe água limpa. Eu sou a favor da vacinação, não acho que essa vacina agora é o que resolve o problema 100%, mas atenua. Como o tratamento precoce também atenuou e até hoje sem a vacina. Mas eu acho que os municípios têm que acelerar o passo. A informação que eu tenho é que ontem mesmo, precisa uma série de documentos, ontem mesmo o prefeito Ed Thomas, aqui de Presidente Prudente, o Marcelo Peck, lá de Quatá, representando um consórcio, eles já estariam providenciando os documentos necessários, porque o procedimento é muito burocrático. Então, eles estariam processando esses documentos e já estariam enviando o pedido de compra. Detalhe que eu achei muito interessante, o pagamento só é feito na entrega do produto. Desceu aqui no aeroporto, confere, bateu, faz uma ordem de pagamento para a empresa que vendeu, né? Então, não tem como a gente cair num canto de passarinho aí. Eu acho que é importante a iniciativa, muito legal a iniciativa. Um empresário de Prudente foi buscar isso, né? E todo mundo conhece, que é o Juninho, que é um cara muito ativado nesse negócio de informação. Ele tem um network fantástico. Parabéns para ele e parabéns para os prefeitos que participaram ontem, inclusive da nossa cidade, que dê certo, né? Que todo mundo aí possa conseguir sua vacina e deixar a população um pouco mais calma. Divaldo, 1 minuto para você reconsiderar algumas colocações. Perfeito, eu concordo que é fundamental, como já disse, né, que os prefeitos também participem dessa solução. Eu só gostaria de lembrar, Padilha, que o STF não proibiu o governo federal de agir no combate à pandemia. O que ele fez foi também permitir que prefeitos e governadores o fizessem. O governo federal, inclusive, deveria ter agido nesse sentido, preferiu em diversos momentos se omitir disso daí. E aí entra até no próximo assunto que nós temos aqui na pauta, que é a questão do novo ministro da Saúde, né, que vai ser o 4º nesse período de pandemia. Adolfo Padilha, vamos lá para o seu comentário aí, 1 minuto. Depois eu gostaria que o Divaldo apontasse para mim o que o governo federal poderia fazer, por exemplo. O Divaldo conseguia apontar para mim um ponto que o Bolsonaro poderia, aqui no estado de São Paulo, vamos para os outros estados, não vamos falar de Tino, petista, da Bahia, não. Aqui no estado de São Paulo, um ponto, Divaldo, que o Bolsonaro pudesse
mudar alguma coisa que o Dória está fazendo, se ele conseguiria. Se você conseguir provar isso para mim e para os ouvintes, aí eu vou concordar com você que o STF não tirou os poderes do presidente. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com Entre Linhas, com mais informações para vocês. A gente vai discutir a troca do ministro, né? Vai acontecer, está acontecendo hoje a troca deste ministro, e temos mais uma discussão na pauta, que é Lira e Pacheco, que são contra o lockdown. Voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com Entre Linhas dessa terça-feira, dia 16 de março de 2021. Muito bem, estamos aí para discutir os principais assuntos do dia. São 2 horários aqui na Prudente News, um às 11 horas da manhã e outro às 15 horas. E também nas redes sociais tem um vídeo que você pode acompanhar a nossa programação. Bom, o presidente Jair Bolsonaro escolheu o médico Marcelo Queiroga para substituir Eduardo Pazuello como ministro da Saúde. A troca se dá no pior momento da pandemia de Covid, com recordes sucessivos de mortes, quase 280 mil no total, e a doença em expansão em todo o Brasil. Queiroga se reuniu ontem, na tarde de segunda-feira, com Bolsonaro no Palácio do Planalto. E, segundo o presidente, a nomeação de Queiroga será publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União. Vamos lá para o comentário de Divaldo Ceresini. Olha, eu parabenizo o presidente por essa troca, tá? Eu entendo, primeiro, que o governo ele não é uma pessoa, ele é um conjunto de pessoas. Então, aí, Padilha, em relação ao comentário anterior, eu gostaria de dizer isso, né, que o governo não é a pessoa do presidente exclusivamente. Esse é o 4º ministro durante esse período de pandemia. Isso, na minha opinião, reflete um problema muito grave de gestão, sim. Primeiro, porque o Pazuello ele não tinha qualquer experiência na área, nem na área de logística, como foi argumentado inicialmente para justificá-lo no cargo de secretário executivo do Ministério. Uma pessoa completamente despreparada e que só fez besteira no período em que esteve no Ministério da Saúde. Tá? Não sei se podemos culpar exclusivamente ele, porque até em alguns momentos em que ele se preocupou, como bem lembrou o Padilha em comentário anterior, né, a gente tem que correr atrás da solução logo, porque senão nós vamos perdê-la. Nós já tínhamos que ter corrido atrás das vacinas lá atrás. E isso foi sendo adiado, enquanto os outros foram comprando e nós ficamos para trás na fila mesmo. E a gestão do Pazuello, ela foi muito influenciada, sim, por decisões do presidente, de não querer vacina, porque a vacina era coisa do Dória, então, né, não vou dar esse mérito para o Dória, né? E deveria sim ter corrido lá atrás, porque o que importa não é o Dória, o que importa não é o processo eleitoral que está ali na frente em 2022. O que importa é a vida das pessoas e o que importa é as pessoas conseguirem trabalhar. O Dória está fazendo um monte de besteira, cara, está fazendo um monte de besteira, tem outros governadores fazendo mais besteiras também, mas isso não quer dizer que a gente vá ter que ficar nos lamentando dessas besteiras que estão sendo feitas. Vamos agir para mudar isso daí. Acelerar o processo de vacinação é uma forma de fazer isso daí. Tá? Eu parabenizo o presidente por ter tirado o paraquedista, isso não é nenhuma gozação, não, o Pazuello era um paraquedista do Exército, do Ministério da Saúde, e agora colocar um médico. O que eu espero também que aconteça é que esse médico ele tenha a liberdade de atuação conforme a sua formação e o seu conhecimento, para que não aconteça o que aconteceu com quem também já foi médico e também foi ministro. E há de se lembrar aqui que a recusa da doutora Ludmilla, ela aconteceu justamente por acreditar que ela não teria liberdade de atuação da forma como ela acreditava que deveria ter. Nós tivemos no processo eleitoral a promessa de um corpo de ministros que fosse técnico. E nós, infelizmente, temos visto muito pouco disso daí. Espero que agora mude. Vamos lá, Adolfo Padilha, o seu comentário sobre a troca do ministro da Saúde. Eu acho que o Divaldo está precisando parar de ler um pouco o berrante virtual, né? 10 comandos conjuntos de norte a sul sob a coordenação do Ministério da Defesa em parceria com o Ministério da Saúde. Apoio logístico em diferentes estados, patrulhas fronteira, operando postos de controle nas cidades, instalando hospitais de campo, segurança aos trabalhadores da saúde, colaborando com distribuição de alimentos. Sabe o que é isso, Divaldo? Um general na saúde que não entende logística. Então, sabe, vocês leem muito berrante virtual, né?
Como que você chama um cara desse de paraquedista? Você já procurou saber quanto tempo um cara tem que estudar para ser um general do Exército? Então, sabe, infelizmente, é muito apego à informação que é desestabilizar o governo. Eu acho que a troca de ministro não é mais do que uma ação daqueles que até chamam o governo federal, na pessoa do presidente, de burro, uma ação estratégica de um cara que sabe fazer o jogo da política. Num momento que nem esse, o fato de trocar uma ou duas, feliz aquele que admite o erro e vai trocando. Nós pagamos por tantos erros de manter ministros aí como Dias Toffoli, Zé Dirceu, né, uns caras técnicos, enfim, tantos aí que eu podia citar uns 30 nomes aqui. Chega um presidente que muda isso, monta uma equipe técnica, não vou entrar depois outro dia podemos falar disso, e vem vocês que lê onde mídia que perdeu dinheiro público, que pega eu, que sou jornalista, eu que já trabalhei muito tempo com comunicação, jornal, rádio, a gente sabe, você pega um texto, você muda o contexto da história, né? E é isso que eles fazem, vocês entram com tudo. Então, a mudança do Pazuello, esse despreparado, né, que vocês falam tanto, é só uma questão de estratégia política. É o governo federal jogando o xadrez, que é a política. Outra coisa, não existe vacina do Dória, porque vocês esquecem de falar que em agosto do ano passado, quando o Dória nem falava em Coronavac, o presidente foi lá e endossou 19 bilhões, separou no caixa para comprar vacina, e ficam batendo que ele é contra a vacina. Né? Ele tentou mostrar para os outros a politização que o João Dória fez com a vacina. São coisas bem distintas. Agora, eu acho que a troca também não resolve se não houver um pouquinho de mudança de comportamento do presidente da República. A gente sabe do estilo dele, sabe tudo, mas já que essa é uma estratégia política, está na hora dele também mudar um pouquinho o comportamento dele. Muito bem, vamos lá. Divaldo, você tem 1 minuto aí para rebater as críticas. Onde você anda lendo, hein, Divaldo? Eu fico feliz, em primeiro lugar, que o Padilha, pela primeira vez, admitiu que o presidente fica se metendo onde não tem conhecimento. Parabéns, Padilha, você foi capaz de reconhecer isso. Eu não falei nada disso. Você não coloca... Não falei nada disso. Os erros, Padilha. Não falei em nenhum momento que ele fica se metendo. Padilha, agora é minha vez, você fala depois. Fica à vontade. Agora, reconhecer os erros, como você mesmo disse, é muito nobre e fundamental para que a gente corrija os erros cometidos. Não admitir o erro é continuar fazendo besteiras. Então, parabéns, realmente, o governo admite que errou. Essa história que você contou do Pazuello não é a real da necessidade das prioridades do Ministério da Saúde. Faltou oxigênio, faltou suprimento, faltou vacina, principalmente, porque, sim, houve politização da vacina. Sim, o João é um danadão e tantos outros são danadões. Agora, não podemos justificar a nossa inércia ou a nossa atitude errada porque o outro erra. O certo sempre vai ser certo e o errado sempre vai ser errado, independente de quem cometa. E a gente não pode utilizar o erro dos outros para fazer também a mesma coisa. E muito menos o que a gente está se acostumando a ver na política é um político utilizar o erro do outro para querer cometer um erro ainda maior. Se lá no passado nós tivemos gente muito sem vergonha no governo, não quer dizer que agora a gente tem que tolerar o sem vergonhinha. Nós precisamos de gente capaz, gente bem intencionada e gente que tenha o propósito de promover as soluções que o cidadão precisa ocupando esses cargos. Muito bem, Adolfo Padilha, vamos lá, 1 minuto para a sua réplica. Sim, faltou oxigênio. Normalmente você buscando a tua fonte em barca furada, né? Porque faltou oxigênio em dezembro. Desde outubro daquele ano, médicos lá em Manaus, onde faltou oxigênio, já denunciavam que faltava IPI de saúde. Então, ao invés da gente estar aqui querendo achar culpados no governo federal pela falta de oxigênio, nós deveríamos estar aqui pedindo para a justiça prender quem desviou o dinheiro do Covid. Você entendeu? Então, é o que eu falo. É uma informação perturbada, conturbada, fora do contexto. Né? Aí vem o Congresso Nacional na oposição ouvir o Pazuello, qual é a responsabilidade dele. Ele já está explicando, só que a Globo não mostra, Divaldo. Ele já está provando que o dinheiro foi enviado, que a compra de oxigênio era do governo do Estado e que médicos já denunciavam que o governador estava desviando dinheiro. Outra coisa que você não vai ver na Globo. Foi pedida a prisão desse governador e sabe aquele STF, aquele que nós falamos ontem, não deixou prender. Então é isso que eu quero dizer.
Não estou aqui. Quando eu falo que o presidente tem que mudar um pouco a postura dele, dentro do jogo político que é o xadrez incrível que é Brasília. Entendeu? Não adianta. Se a estratégia é mudar o ministro, também muda um pouco a postura no sentido de demonstrar frente à pandemia um outro comportamento. Muito bem, trocando de assunto, vamos lá para a nossa última pauta de hoje. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, disseram ontem, segunda-feira, ser contrários a um lockdown geral unificado no país. Ambos defenderam, no entanto, medidas restritivas locais para frear a pandemia de Covid-19 em todo o Brasil. Vamos lá, Divaldo Cerezini. Olha, o lockdown, eu tenho me manifestado contrário a ele desde que essa ideia surgiu, porque o que tem sido feito é de maneira indiscriminada a restrição de todo e qualquer direito de ir e vir, e principalmente o direito de trabalhar das pessoas. Não há uma preocupação em saber se você, com essas atitudes, está provocando aglomeração aqui ou ali. O que eu dizia lá no começo, eu continuo dizendo até hoje, a lojinha de bairro que atende 10 pessoas por dia não é o motivo de expansão do vírus. Talvez o supermercado lotado seja, talvez o ônibus superlotado seja, talvez a fila da lotérica seja, e esses lugares continuam atuando da mesma forma. É evidente que o governo precisa agir em todas as suas esferas, tá? Ele precisa incentivar que as pessoas façam aquisição de produtos de maneira remota, que tenham os drive-thrus, que diminua, sim, o contato entre as pessoas, tem que estruturar a rede de saúde, tem que correr atrás de vacina, mas o lockdown, na minha opinião, nunca foi solução para nada. É a medida, talvez, desesperada, onde está todo mundo infectado mesmo, tem está numa muito grande expansão, talvez naquela localidade seja o caso de se fazer lockdown, como foi defendido pelos presidentes da Câmara e do Senado. Agora, de maneira indiscriminada, como foi feito até agora em diversos locais, realmente não tem cabimento, na minha opinião. Adolfo Padilha, aí está uma opinião que eu acho que você vai concordar, né? Pelo menos nesse ponto com o Divaldo. Você também é contra o lockdown, né? Não, eu nego, discordo do Divaldo. Eu tento orientar esses pessoal mais jovem que eles têm que procurar umas fontes mais firmes para ler, né? Porque é muito perigoso e cair nessas armadilhas que eu e você conhecem muito bem, que a imprensa pratica. Agora, me assusta um pouco, sabe? Eu estou vendo o Lira e o Pacheco assim, quisera nós ter duas lideranças de duas casas importantes desde o primeiro mandato do Bolsonaro. Se o governo já avançou tanto em algumas áreas, imagine com o apoio do Congresso e do Senado. Mas é isso mesmo, também penso igual, porque o que estão fazendo é uma armadilha. Volto a repetir aqui, o STF tirou, e estou esperando o Divaldo ainda dizer para mim, um caso que o Bolsonaro poderia mandar aqui, Dória, você não vai fazer isso não, quem manda sou eu. Se ele me mostrar um caso desse, cai por terra tudo que eu falo, que o STF tirou os poderes do Bolsonaro. Porque, veja bem, estão criando uma armadilha. Foi dada aos governadores a autonomia de designar o que fazer com o dinheiro e como fazer, né? Sob lockdown, foi dada a eles essa definição, sem o presidente poder mudar isso, né? E agora que a pandemia pegou um volume muito grande, os governadores estão se unindo para dizer o seguinte: o governo federal precisa fazer uma ação. Não, o governo federal fez o mais importante, liberou a verba, antecipou a compra das vacinas, deixou vocês atuarem, agora vocês querem jogar a bomba no colo do governo federal? Eu, se eu fosse o Bolsonaro, pegava o Lira e o Pacheco e falava o negócio seguinte, ó, a partir de hoje eu assumo a bucha. Passa aí no Congresso, que agora é nós aqui que vamos decidir o que vai ter que ser feito. Porque do jeito que está indo, a gente está vendo que não vai dar certo. Então, o Lira e o Pacheco só estão fazendo a leitura de pessoas de bom senso. Só isso. É o que a gente pede, bom senso. Trancar tudo, acabar com a economia, deixar a gente aí desesperada, ficando doente mentalmente, número de suicídio aumentou, né? Então é aquele tal negócio, 80 pessoas morrem por dia no trânsito, então vamos tirar o carro de todo mundo? Isso não é gestão, isso não é gestão, isso é ingestão, isso é desconhecimento, isso não houve planejamento. O que estão fazendo no Brasil, e principalmente aqui no governo de São Paulo, é um crime. E pior ainda, a gente não vê a justiça cobrando quem tem que ser cobrado. A gente vê a vigilância sanitária, o Ministério Público indo na frente das lojinhas. E não vê a vigilância sanitária discutindo de frente com o Dória, que até dentro do contingente lá dentro do Plano de São Paulo, metade das pessoas não queriam esse fechamento geral. E não vê o Ministério Público falando, Dória, onde foi esse dinheiro? Onde você gastou? Era o mínimo que tinha que ser feito agora.
Muito bem, vamos lá, rapidinho, Divaldo. A gente está praticamente no final do tempo aqui. As suas considerações finais. Pois é, deu até um bug no Padilha agora, né, o Wilton, quando eu concordei com ele. Mas é isso, eu entendo que o governo federal, Padilha, já que você perguntou de alguma atitude diferente, poderia ter feito um acordo com a Pfizer lá atrás e garantido 70 milhões de doses para dezembro e ter jogado esse processo de imunização já para o final do ano passado. E nesse ponto ele acabaria tomando a frente e ajudando a resolver o problema. E aí nós teríamos uma influência muito menor dos desastres que alguns governadores têm feito nos seus estados. Nós precisamos que os políticos parem de pensar em eleições e que eles pensem nas soluções desse grave problema que nós vivemos. Aí sim nós vamos começar a poder caminhar para frente de novo. Agradeço aos ouvintes, agradeço ao Eudes e também ao Padilha por essas discussões, temas tão importantes que nós pudemos falar sobre isso hoje. Adolfo Padilha, suas considerações finais. Não, é verdade, Valdo. Se o Bolsonaro tivesse falado assim, Dória, é a Pfizer, hein? Não é a Coronavac, tinha resolvido. No mundo de utopia que vocês vivem, né? E não ter a humildade de falar, não, você tem razão mesmo, o Bolsonaro não ia conseguir mudar o Dória das atitudes que ele está fazendo. Esse é o ponto. Então, o ponto é, do mesmo jeito que ele não mudaria os desastres da gestão do Dória em relação à pandemia, ele não mudaria do Dino, ele não mudaria da Bahia, ele não mudaria dos outros estados. Acabou, gente. O STF tirou dele esse poder de decisão. Sobre a Pfizer, a compra da vacina, eu repito, em agosto ele liberou 19 bilhões. Será que a história da Pfizer é do jeito que a Globo está contando? Eudes, parabéns pelo espaço. Divaldo, é muito legal trocar uma ideia com você aqui. Você faz a gente se esforçar um pouquinho mais. É um menino novo ainda, mas nós vamos mandar uns links de matéria, de notícia mais firme para ele, tirar ele um pouquinho do berrante virtual, né, Eudes? Muito bem, gente. Nós estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje. Muito obrigado. São 2 horários que você pode acompanhar aqui na Prudente News, às 11 horas da manhã e também às 3 horas da tarde, todos os dias de segunda a sexta-feira e nas redes sociais. Grande abraço para todo mundo. Até o nosso próximo encontro amanhã. Valeu!